Gente, agora vamos falar de um assunto muito importante. A obesidade já é considerada uma epidemia em vários países do mundo, né? Principalmente aí se tratando de crianças, está aumentando ainda mais esse número. Estamos aqui ao vivo com o Braulio Branco, que é nutricionista, profissional também da educação física e doutor em ciências e coordenador do Laboratório LIPS ali do Unicesumar. Tudo bom, professor? Tudo bem, e você? Tudo bem, Braulio. Obrigada pela sua presença para a gente falar de um assunto tão importante, né? A gente sempre aqui no programa puxa assuntos que podem melhorar a qualidade de vida de quem está nos assistindo. Realmente, essa realidade aí da obesidade está piorando com os anos? Vou fazer só uma colocação. Claro, A claro. obesidade, ela já não é uma epidemia. Não. Ela é considerada como uma pandemia. Então, Olha. principalmente quando a gente fala do público adulto. Se a gente olhar para o Brasil, 56,6% da população tem excesso de peso. Meu Deus. E mais de 20% pode ser considerada como obesa. Então isso já é considerado uma pandemia? Já é considerada uma pandemia. Nos Estados Unidos é ainda pior. 75% da população norte-americana apresenta excesso de peso. Então, em todos os cenários, desde países mais ou menos desenvolvidos, com mais ou menos renda, esse é um caso é um problema, né? de saúde pública. Nossa, né? É muita gente, Muito. né? Se a gente for pensar. E essa questão do sobrepeso, o que a gente pode considerar? 1 quilinho, 2 quilinhos já é o sobrepeso? Então, nós temos alguns pontos de corte. Para adultos, a gente usa o IMC. Certo. Aqueles pontos de corte de 24,9 até 18,5. Então, a gente tem ali o peso normal. Quando o indivíduo passa de 25 para cima, já seria o excesso de peso ou sobrepeso. Então a gente usa o peso corporal dividido pela estatura ao metros em quadrado. Certo. Então a gente usa esse parâmetro. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente tem outro ponto de corte. É um outro ponto. Tá. Isso, são as curvas de crescimento da OMS. Certo. Então, a pessoa, para ela saber se ela está aí já obesa ou sobrepeso, ela tem que procurar um profissional, né, da educação física, nutricionista, né, dessa área, para poder fazer o exame correto. Isso, um médico, médico, pediatra, perfeito. clínico geral, pediatra, um nutricionista, um profissional de saúde, ele já vai conseguir fazer essa adequação, verificar se a criança, adolescente ou até mesmo adulto está dentro ou fora dos padrões de normalidade. Até porque às vezes engana, às vezes tem aquela pessoa que aparenta magra, mas não tem uma alimentação saudável e está aí com os níveis de gordura totalmente desregulados, né? O que pode acontecer? Tem muitas crianças hoje que apresentam baixa massa muscular e elas apresentam bastante gordura, mas o IMC está dentro do padrão de normalidade. Entendi. Só que ela, como ela apresenta uma alimentação muito ruim, deficitária em proteínas boas e com excesso, por exemplo, de carboidratos ruins, desses alimentos ultraprocessados, como as bolachas, chips, as porcarias que a gente fala, né? Então, acontece basicamente dela estar, às vezes, dentro do padrão, mas a parte muscular dela está aquém do ideal. Por isso que os parâmetros são diferenciados para as crianças, né? E você falou uma coisa muito interessante, que não importa se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido, a obesidade está em todos esses países. O que seria um fator comum? Porque a gente tem pessoas que têm muita riqueza e que não tem nada, né? E também em países sem muito acesso à boa alimentação também está obeso. O que seria um ponto comum que a gente consegue encontrar? Hoje, o excesso de tecnologias para essas crianças, muito tempo utilizando o celular ou jogando jogos no computador ou no videogame. Então, isso também diminui o gasto energético e, ao mesmo tempo, essas crianças começaram a comer mais alimentos industrializados e praticar menos atividade física. Não se mexe no dia a dia, né? Não se mexe no dia a dia, perfeito. Muitos assim já me falaram, olha, não adianta você só caminhar 1 hora, você tem que ter uma vida ativa, tem que andar durante o dia, né? Tem que levantar para trocar o canal, aquelas coisinhas assim que fazem a diferença, né? Se a gente começar a somar, isso vai fazer muita diferença, é quebrar o tempo sedentário. Então, as evidências científicas, elas têm levado para esse caminho. Então, nós precisamos quebrar o tempo ocioso ou de baixo gasto energético, pelo menos a cada 30 minutos, 3 minutos, ou a cada 60, 6 minutos. Então, essa é uma das recomendações dos estudos que vem saindo atualmente. Se mexer ali, né? Se mexer. Muito bom. E aí você citou as crianças. E nos adultos, o que seria um ponto em comum aí para essa obesidade? Também a falta de exercício? Excesso de trabalho, a carga de estresse elevada. Certo. E deixar em segundo plano a atividade física.
Então, deixar em segundo plano uma alimentação saudável. É um tratamento não medicamentoso. Então, todo dia ela precisa ingerir aquele alimento saudável, fazer atividade física, que é como se fosse um remédio de uso contínuo até o final da vida dela. Perfeito. E você coordena o LIPS, né, um laboratório que faz um trabalho muito interessante no Unicesumar. Explica um pouquinho aí desse trabalho e projetos aí que podem ajudar famílias, né? Então, nós temos um projeto de combate à obesidade dentro do ambiente familiar. Perfeito. Então, a família vem até a universidade e realiza esses atendimentos. Então, nós temos aulas teóricas e aulas práticas. Então, aulas de educação nutricional, aulas de psicoeducação em grupo. Então, um nutricionista, um psicólogo atende os pais e outro atende as crianças. E depois desse atendimento, eles vão fazer os exercícios físicos juntos. Legal. Então, eles vão 2 vezes por semana para a universidade realizar esses atendimentos em promoção em prol da saúde. Porque muitas vezes a rotina da família, quando ela não é saudável, a criança acaba sendo obesa também, né? Muitas vezes, o que acontece? A criança, às vezes, ela recebe uma informação de saúde e qualidade de vida, mas quando ela chega na casa dela, o pai dela e a mãe dela não aderem àquela proposta. Então, nós tivemos esse problema nos primeiros anos que nós propusemos os nossos projetos e depois nós começamos a visualizar que a gente tinha que trazer mais a família para perto. Que às vezes você acabava ensinando a criança e chegava em casa era uma outra realidade, né? Perfeito, era isso que acontecia. Muito legal. E você falou que tem envolvimento da psicóloga, né? Muito dessa questão da obesidade tem um fundo emocional também, né? Compulsão alimentar vai estar relacionada com a ansiedade, aí tem aspectos de compulsão alimentar também que podem estar relacionados à depressão. Certo. Então, tem uma junção de fatores que nós não vamos combater apenas com a nutrição e nem apenas com o exercício. Nós precisamos do auxílio de profissionais capacitados, os psicólogos, nesse sentido, para incorporar essas mudanças para melhorar a saúde mental. E esse programa, para incluir a família, né, ter todo esse privilégio de ter uma orientação nutricional, psicológica e também os exercícios, já está em funcionamento no laboratório? As famílias podem se inscrever? Sim, isso. O projeto está aberto. Nós temos um novo grupo que vai entrar agora. As inscrições vão até o dia 8/7, até a primeira semana do mês que vem. Então, terças e quintas, nós temos 2 horários no final da tarde e um horário à noite. Legal. Então, quem trabalha até às 6h30 pode entrar no segundo grupo, que começa às 7h30. Então, temos um grupo às 6h30 da tarde, outro grupo às 7h30. E as pessoas recebem todas as orientações, além dos exames de sangue. Então, nós fazemos todos esses exames e acompanhamento gratuito para a população. Muito importante, né? Com uma equipe multidisciplinar, né? Totalmente multidisciplinar. Médicos, psicólogos, biomédicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física. É completinho, né? Completo, totalmente completo. E para fazer a inscrição, a pessoa liga ou se cadastra? Como que funciona? 3027-6360, ramal 3479. E no Instagram, então a gente também está nas mídias, LIPS, L-I-I-P-S, Unicesumar. LIPS, então, Unicesumar. Isso, esse é o nosso Instagram e também pode ligar para a gente que a gente vai ter o maior prazer em receber. Nós precisamos muito e nós gostaríamos muito de ter o envolvimento da comunidade maringaense. Muito importante, né? É uma oportunidade, na verdade, para as famílias, né? Sim. Que muitas vezes acabam falando de barreiras financeiras, que não tem condição de levar o filho, né, a um bom médico ou de ter um acompanhamento para a família. A gente é gratuito, como ele falou, exame de sangue, todo esse acompanhamento, as orientações, os exercícios gratuitos. Já já a gente vai colocar o telefone aqui embaixo, mas também você pode entrar lá no @lips com 2 Is, né? Isso. E Unicesumar e se informar mais e poder fazer parte. 3027-6360, né? Isso, ramal. O ramal 3479? Isso, perfeito. 3479, é só ligar, agendar. Mas antes da gente finalizar, eu vejo que também é uma batalha difícil para os pais, que muitos tentam fazer com que o filho coma saudável, mas o estímulo em torno ali, né, nas redes sociais, são de comidas processadas, industrializadas, né, propagandas de fast food. É também um trabalho difícil para os pais, né? É um ambiente que é chamado de obesogênico. Então, nós precisamos combater isso com informação. Não é, por exemplo, restringir o adolescente, às vezes, de obter essa informação, mas é capacitar ele
para que ele tenha um senso crítico e possa fazer escolhas saudáveis ao longo do seu dia a dia. E aí não significa que nunca mais vai comer uma coisa doce, que nunca mais vai comer uma batatinha. Tem que ter equilíbrio também, né? Jamais. O equilíbrio é o ponto essencial, sabendo que aquele alimento em excesso ele vai promover o quê? Malefícios a médio e a longo prazo para a saúde desse adolescente. E por outro lado, nós temos aqui os alimentos in natura, os alimentos mais saudáveis, que vão promover o quê? A longevidade saudável. Então tem se discutido também na literatura que essa geração pode ter até uma expectativa menor que seus próprios pais, em decorrência da má alimentação e do estilo de vida. Nossa, e vocês com a pesquisa já devem ter notado aí aumento de colesterol em crianças, né? Diabetes, enfim, é uma loucura a gente imaginar isso, mas é realidade, né? Sim, então nós temos a obesidade, que é a principal causa, e as doenças correlacionadas, como a hipertensão, o diabetes. Aí nós temos as dislipidemias, que seria o que? A alteração no colesterol. Nossa. E além disso, temos crianças também que já apresentam síndrome metabólica. O que é essa síndrome metabólica? A junção de 3 ou mais fatores de risco associados, como por exemplo a obesidade abdominal, como por exemplo a resistência à insulina e o colesterol bom baixo. Nossa, logo criança, né? Uma coisa que a gente escuta falar aí mais na fase adulta, para quem não se cuida, mas imagina uma criança ter toda essa questão, né? E isso pode até a criança ter um AVC, né? Ter algum problema, é muito importante tratar, né? Demais, porque crianças novas já estão tendo até mesmo a aterosclerose. Então, isso era aquele entupimento das artérias com placas de gordura. Então, isso era raro, mas está sendo mais recorrente até mesmo nas pesquisas que buscam quantificar o quanto as crianças estão sendo impactadas por essas doenças cardiometabólicas. Então, gente, você com a sua família, com o seu filho, que está vendo que está fora do peso, tem uma rotina aí muito ruim de alimentação, que só come as porcarias, tem dificuldade de se adaptar a uma nova alimentação, procure, né, o Lips, que é gratuito, você pode aí ter a família inteira uma vida mais saudável e muitas vezes a gente como pai, como mãe ou avó, deixa comer, fica com dó, né? É criança, então pode, às vezes não, exagero não dá certo nem quando é criança, né, doutor? Jamais, jamais. Precisamos do equilíbrio em todos os sentidos. Isso mesmo. Obrigada, viu, por essa entrevista. Agradeço. Espero que o pessoal se inscreva e aproveite essa oportunidade aí que vocês estão dando para as famílias. Nós agradecemos. Até a próxima, Obrigado. Viu? Bom, gente, agora eu quero falar a você